as minhas convidadas e eu vamos falar sobre um assunto que chama a atenção pelos números e não apenas por estatísticas informais. No mundo, o suicídio é responsável por 800 mortes anuais. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o número de óbitos autoprovocados é significativamente maior que aqueles causados por homicídios. 800 mil por ano contra 470 mil. A informação é do Correio Brasiliense, publicada em reportagem no ano passado. Hoje nós estamos recebendo a assistente social Raquel, que trabalha no grupo de apoio da Secretaria da Saúde, e a psicóloga Anne. Vocês podem participar, nós estamos ao vivo. Enviem suas perguntas, nossas convidadas irão responder. Sejam bem-vindas. Obrigada, Sônia. Obrigada pelo convite. Um número preocupante, sim, né? Como nós já comentamos, né? Um assunto, Anne, que nós conversávamos antes, né, do programa, a questão da divulgação. Exato. Ou, melhor seria dizendo, do noticiar, né? Como eu atuei em veículos de comunicação durante mais de 20 anos, algum tempo atrás nós tínhamos uma diretriz, digamos assim, não divulgar para não incentivar. Exato. Depois passou, vamos divulgar para prevenir. Qual é a tua opinião sobre isso? Sem dúvida, eu te parabenizar pela escolha do tema, né? Porque justamente quando a gente, pelas mídias, pela imprensa, a gente pode divulgar, esclarecer, reforçar as informações, a gente pode desencadear um efeito que a gente chama de efeito inibidor, que é justamente a questão de você se sentir esclarecido em relação a um tema, no caso aqui o suicídio, a depressão, e aí uma vez que você identifica o teu comportamento, você consegue dominar e controlar. Toda vez que a gente não consegue identificar algo, fica difícil da gente expressar e controlar. Por isso que muitas vezes se confunde isso, e não é só o tema do suicídio, né? Vários outros temas, o bullying, a própria questão da morte, enfim, são temas que a gente considera tabus. Por quê, né? Porque uma vez que acontece um episódio, ele encoraja os demais, né? A situação lá da tragédia de Suzano lá na escola, nos desencadeou numa série de outros atentados. Então, a mesma condição com o suicídio, a mesma condição, mas aqui é o efeito contrário, quando a gente está falando, explorando sobre e não de, né? Isso, exatamente, o efeito é diferente. Sim. Então, acho que a gente consegue ter muita clareza em relação a isso. Mesma coisa, de novo, em relação a outros assuntos. O bullying mesmo, tem escolas que velam esse assunto, porque uma vez que vão, né, trabalhar isso, vão de alguma forma enfatizar, acreditam que possam estar incentivando, quando é exatamente o contrário. Então, tu achas que é sempre melhor falar sobre, esclarecer, reforçar. Eu sei que muitas vezes o que nós vamos estar aqui discutindo são informações que o espectador já conhece, mas o importante eu sempre provoco, assim, o que tu fazes com tudo aquilo que tu sabes. Então, sabes, né? Então tá, ok. Principalmente enquanto família, que eu acho que vai ser aquilo que nós vamos abordar muito aqui, né? E como é que tu levas isso, Raquel, para o grupo de saúde mental da Secretaria de Saúde? Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite, né? De estarmos aqui e podermos falar, então, sobre o nosso trabalho, onde, de fato, a gente atende a demanda toda do município, e que não é pouca. São quase 27 mil habitantes aqui em Nova Prata. E a gente tem, então, essa responsabilidade de acolher, de encaminhar, de envolver as famílias nesse processo e, sobretudo, né, o nosso papel de identificar e não deixar que a situação chegue no seu limite, que é, de fato, o suicídio. Então, nós temos ali uma equipe, uma coordenadora, 3 psicólogas, 2 assistentes sociais, 2 psiquiatras. Quer dizer, é uma equipe muito bem formada, né? Muito bem formada, porém, essa equipe, embora muito bem formada, ela tem que dar conta de uma demanda muito grande, que é a demanda de todo o município. A nossa forma de atuação
primeiramente, ela passa pelos encaminhamentos dos médicos das unidades básicas de saúde, que de certa forma identificam aí uma questão de depressão, questões de automutilação, questões envolvendo o uso de substâncias psicoativas e encaminham os pacientes para o setor. Muitas vezes, esses pacientes, então, solicitam ao médico um encaminhamento e chegam no setor de saúde mental e nós temos que, inicialmente, acolhê-lo. A gente, então, nesse acolhimento, a gente vai levantar uma hipótese de diagnóstico. A gente, principalmente, envolve o núcleo familiar neste processo. Então, a gente trabalha dentro de uma linha sistêmica, a gente envolve a família, ou melhor, os familiares passam a ser responsáveis, né, pelo cuidado, pelo monitoramento, enfim. Esse é o nosso papel aqui, enquanto equipe da saúde mental do município de Nova Prata. Serviço público, né? Anne, muito ouve-se que a depressão é um mal do século. Ligamos a depressão ao suicídio. Sim. Ou isolamos, existem fatos isolados também, obviamente, sim, né? Sem dúvida. Bem sem particulares. Por que a depressão é o mal do século? Eu acho que nós poderíamos também começar a pensar não só em relação à depressão, mas em relação também à ansiedade, né? Sim. Nossa, como as pessoas estão ansiosas, como as pessoas estão depressivas. Na verdade, depressão, ansiedade sempre existiu, né? A ansiedade também, só que ela fica muito mais acirrada pelo momento, pelo contexto que nós vivemos. Qual é a diferença? Eu vou perguntar porque eu sei que alguém que está aí assistindo vai perguntar. Qual é a diferença? Como é que eu identifico, por exemplo, em uma pessoa próxima, a diferença entre depressão e ansiedade que pode resultar num ato ou tristeza, né, mais drástico? Exato. Ansiedade, né? A gente pode pensar muito nesse princípio que as pessoas têm de antecipar, né? O ansioso, ele não consegue ficar aqui no momento atual. Então, eu brinco às vezes no treinamento e digo, olha só, onde é que são os seus pés agora, né? Eles estão aonde? Estão com espaço no calçado? Não estão? E as pessoas vão sinalizando, eu digo, agora, nesse exato momento, você estava comigo. Você estava 100% comigo, mas o ansioso não tem isso, né? Ele está sempre ou lá para trás ou lá para frente, né? Muitas vezes lá no futuro. Então, isso também a gente diz, sempre existiu, sempre. Só que o que acontece? No contexto que a gente vive hoje, isso se aparece de uma forma mais evidente. A gente brinca, né? Uma vez você discava naquele telefone, né? E aí não dava certo, e tu discava de novo. O ansioso existia já lá, mas não aparecia, né? Hoje, fica evidente, porque tu percebe pela ansiedade que ele te manda mensagem, ele te liga. Então, dá a impressão que, nossa, como as pessoas são ansiosas. Sempre existiu. A depressão também, né? Porque a depressão, ela tem muito da questão da fuga da realidade, né? A pessoa depressiva, ela não substitui a realidade. Ela foge? Ela foge da realidade. Né? E esse fugir tem relação com o quê? Com a questão da gente não aceitar, né? Não aceitar, não visualizar futuramente algo positivo. Então, e aí a gente tem uma outra diferenciação que a gente precisa fazer, que é de tristeza. Era isso que eu também queria chegar. Existe uma tristeza natural que todos nós temos de vez em quando, seja motivado por algum fato isolado. Uma perda, uma situação... Como diferenciar, né? Isso. A tristeza da depressão? Isso, acho que tu colocaste muito bem. É um sentimento, é natural, tu falaste isso, né? É da natureza humana as pessoas sentirem-se tristes por algum... Já pensou tu perder alguém e não ficar triste? Como é que seria isso, né? Mas a tristeza, o que a gente costuma definir? Você geralmente sabe por que está triste, né? Quando passa por um processo de tristeza, geralmente tu identifica esse processo. Às vezes ele é passageiro, né? Às vezes tu tem condições de suportar isso e logo depois, né, já superar. Faz parte do contexto, só que aí vem aquela questão da psicoeducação, né? O quanto nós somos educados para identificar e para expressar essa tristeza, né? Falávamos em índices maiores masculinos, né? De suicídios e tudo mais.
uma das alternativas, né? O quanto esse homem, ele aprendeu desde muito cedo a expressar essa tristeza. Estou terminando meu pós-doutorado e eu estou fazendo sobre suicídio na adolescência, né? E me chamou a atenção um dado que é o seguinte: o adolescente, por vezes, se torna agressivo, a gente sabe esses níveis altíssimos, né? De agitação, agressividade, e por vezes, qual seria a explicação disso? Isso muitas vezes desencadeando lá na escola, enquanto desempenho, em casa. Acontece alguma coisa que poderia desencadear, né, alguma situação de tristeza. Culturalmente não é bem visto que se fique triste. Aí ele se torna agressivo. E ele joga já para agressividade. Tá, e culturalmente. E que culmina no mesmo sentimento e talvez na mesma consequência. Exatamente. Aí vem a automutilação, que falávamos, né, antes do... Uma série de outras situações. Então, a que ponto chega a questão, digo, cultural, externa, a ponto de moldar uma situação que tu poderia expressar e você não expressa, e aí aquilo vai, essa angústia ela tem que encontrar. Homem não chora, não, né? Pois é. Então a gente fala muito de alfabetização emocional. Alfabetiza desde muito cedo o teu filho e diga pra ele que isso é raiva, isso é inveja. Só que daí a gente diz, eu brinco, né, área 5-4, né, dos gringos daqui, e chega em casa e diz, tu tá brabinho, né? Dizer dessa forma irônica não vai te ajudar a alfabetizar. Mas dizer, olha, tu tá bravo porque aconteceu isso, acaba sendo importante. Então, desde cedo... Ou perguntar, né? Tá acontecendo alguma coisa? Dá a chance do guri, né? Isso, maneira de dizer também, né? Eu falo como mãe de guris, né? Exato. Lembrando que vocês podem participar e já temos participações. A Simone Reale escreveu, profissionais qualificada. O Rômulo Bernardi, o nosso secretário de Assistência Social, escreveu, tema de extrema importância, com pessoas qualificadas para falar e esclarecer o tema. O Luciano Paim também escreveu, boa noite, parabéns, ótima entrevista. Alice Anjos escreveu, tema importantíssimo, parabéns. Raquel, nisso que eu e a Ana vínhamos conversando, tu lidas no teu dia a dia, né? Como é que tu quantifica e qualifica essa questão cultural nos atendimentos que vocês prestam? Bem, eu trago não só essa questão né, da cultura aqui, da região nossa, mas uma questão também que a gente tem que levar em conta são as mudanças que ocorrem na economia e que vem ocorrendo no contexto social das famílias. Hoje, a gente tem novos arranjos familiares. Aquele modelo de família nuclear, pai, mãe, avô, avó, bem bonitinho, filhinhos em escola, não existem mais, né? Existem em algumas camadas sociais. Mas o que a gente se depara hoje, no nosso dia a dia, são famílias desestruturadas, em que há bastante ausência da figura paterna, né? Esses novos arranjos, novas famílias, novos casamentos, é o filho meu, o filho seu, o filho e vão, né? E aí o que vem ocorrendo? Situações então de violência, situações de abuso sexual, como nós vínhamos falando no sábado, que foi o dia de combate nacional ao abuso e exploração sexual. Então a gente também tem que estar atento aos movimentos da sociedade, ao que vem ocorrendo na economia, ao que vem ocorrendo nas nossas famílias. É um contexto, né? Um contexto em que o ser humano não pode ser visto unicamente ele como problema, mas enfim, as relações que ele estabelece e de que forma ele é afetado pelo seu meio social. A gente tem hoje um fato que é marcante, que está aqui no nosso município, em todos os municípios, que é a questão do desemprego, né? Outra questão também que a gente não pode deixar de falar é a questão do uso de substâncias psicoativas, álcool e todos os tipos de drogas. Então, são questões também que interferem nesse processo, né? Que fazem com que a depressão apareça muito, né, no nosso contexto. E o que nos preocupa, enquanto setor de saúde mental, é a questão da automutilação,
é a quantidade de adolescentes que vêm se automutilando, ou seja, provocando cortes, sobretudo na região dos braços e pernas. E a gente, na semana que passou, nos meus atendimentos, eu atendi 4 jovens, né? A gente teve também internações psiquiátricas. Causadas por isso. Isto, porque quando a gente não dá conta, a psicoterapia não dá conta, o envolvimento com o núcleo familiar não é o suficiente. Tá, mas nesse contato da equipe com esses adolescentes, Raquel, sim, o que é sentido? O que é que eles falam? O que eles expressam? Que aparece? Bem, qual é a queixa principal deles, né? Sentimento, a depressão, né? Eu acho que é o primeiro fator. Muitas situações de bullying, que também são presentes. Perdas afetivas, enfim, eu tinha um companheiro, perdi esse companheiro, eu perdi alguém, né? Essas perdas afetivas. A questão também da solidão, né? O aparecimento de alguma doença e não saber lidar com essa doença, né? E achar que o suicídio é a solução. A questão do uso de drogas, como eu falei, né? Geralmente esses aparecem como fatores determinantes. E as questões econômicas aparecem bastante. Mesmo na adolescência? Mesmo na adolescência. Porque eu não tenho dinheiro para comprar uma roupa, eu não tenho pai, eu não tenho uma mãe presente, eu dependo de uma avó que às vezes não tem uma renda. Então o suicídio aparece, ou a automutilação, enfim, como uma alternativa daquilo que eu não consigo resolver. Que eu não tenho. Agradecendo o apoio do jornal Correio Livre, Informação de Fato, e da Pizzaria Bela Gula, a maior pizza da cidade, nós vamos para um pequeno intervalo, lembrando que vocês podem participar. Até depois. Olá, sou a doutora Ana Cláudia Leal, médica gastroenterologista e atuo na área de medicina estética. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o envelhecimento facial. O envelhecimento está muito relacionado, entre uma série de fatores, também a produção de colágeno, a fotoexposição, que é a exposição à radiação ultravioleta, à radiação do sol, e a hábitos como o cigarro, a alimentação, atividade física. Então existe uma série de fatores que vão influenciar no envelhecimento. Hoje eu vou conversar um pouquinho sobre o colágeno, que é uma proteína importantíssima que nós temos em todo o nosso organismo, que a partir dos 30 anos começa uma diminuição da sua produção, principalmente nas mulheres, e através da ação de hormônios, isso depois com a menopausa fica mais evidente. Então essa queda de produção de colágeno se traduz na flacidez de pele, que é uma queixa muito frequente no consultório, as mulheres virem, né, com queixa de flacidez. Notamos primeiro no rosto, por morarmos numa região em que o corpo fica muito mais coberto, então a gente vai percebendo isso principalmente na face, no pescoço, né, através daqueles sulcos, as ruguinhas, e hoje em dia existem tratamentos que nós dispomos, diferente de há alguns anos atrás, em que a cirurgia, o lifting facial, era muito mais realizado. Hoje em dia, com tratamentos muito menos invasivos, que fazem como se uma produção de colágeno nos induzissem a produzir o colágeno, esse colágeno que foi perdido. E cada vez mais cedo nós começamos esses tratamentos e, claro, ninguém vai deixar de envelhecer, mas nós vamos ter um envelhecimento, digamos, mais saudável e você vai se olhar no espelho, vai ter uma autoestima mais reforçada, vai se sentir bem porque você vai gostar de se ver assim. Então, os tratamentos que se dispõem hoje em dia são muito menos agressivos e com excelentes resultados.
Além desses tratamentos que se fazem em consultório, existem cuidados muito importantes que nós devemos ter em casa, como, por exemplo, uma alimentação equilibrada em proteína, ingestão de líquidos, prática de atividade física de forma regular, evitar o cigarro. Então, além desses tratamentos, né, feitos em consultório médico, nós podemos e devemos manter esses cuidados em casa para que o objetivo seja alcançado de uma forma mais completa. Lembrando que vocês podem participar escrevendo na página da Conecta Mais. Eu vou perguntar para a Anne, baseada naquilo que a Raquel falou. Anne, a nossa sociedade de aparências pesa, né? Pesa. Perturba, incomoda. Sem dúvida. Como é que nós vamos classificar isso nesse contexto? Eu volto de novo, acho que a Raquel estava falando, né, da questão do momento que nós vivemos hoje, das redes, né? Uma vez, no passado não muito distante, né, quando você estava angustiada com algo te incomodava, você chamava a vizinha do lado, ali pela janela, né? Você conseguia falar, desabafar, expressar, né? E tudo se acalmava. Exatamente. Hoje a gente diz, né? A gente coloca lá no Face se sentindo triste, chove curtidas, te pergunta o que aconteceu, tu não responde, mas aí tu tem aquela sensação que alguém se importa contigo. Isso, mas é ilusório, a angústia continua, né? Então, acho que essa condição, né, de expressar emocionalmente, que é uma das condições quando a gente pensa em depressão, né? De conseguir colocar para fora isso, acaba sendo, sim, acaba sendo uma repercussão desse momento que a gente vive hoje. E acho que também tem, de novo, a ideia de... A Raquel falava, né? Ah, eles não têm uma estrutura legal, eles se queixam da questão do dinheiro, Mas a condição de sermos normais é ter uma consciência que vai faltar. Sempre vai faltar algo. Sim, eu não posso ter tudo o que tu tens, ela não pode ter tudo o que tu tens por uma questão, novamente usamos a palavra, natural. Exato. Né? Mas quanto mais cedo eu aprender a isso, né, a gente fala de adiamento de gratificação. Tem que ter a noção, quanto mais cedo, com 4 anos de idade, tu consegue já desenvolver isso na criança, que ela passa a ter essa condição de saber esperar, saber que não pode ter tudo. Aí o que acontece? Aquela criaturinha ela é criada ali, né, na sua majestade, o bebê, né, e vai seguindo nessa lógica, e aí acontece uma decepção amorosa, vou me matar, né? A não capacidade de lidar com as frustrações. Exato, que é, na verdade, um exercício, né? Se a gente conseguisse entender isso como um treinamento, treinar desde muito cedo. As coisas não são desse jeito, não, né? Não vai ser do jeito que você imaginava. E essa condição sendo, eu brinco sempre na sinaleira, às vezes acontece, né, de alguém te abordar, aquelas crianças, e tu diz que não, e eles insistem, e eles vão pro vidro seguinte, e numa boa, eu imagino as nossas crianças, assim, tipo, com o primeiro não de sinalzinho de dedo, como é que elas iriam lidar com isso? Então, é uma questão que realmente pode ser, eu digo, instruída, né? Pensando nessa questão de psicoeducação, que ajudaria automaticamente depois a desenvolver outros comportamentos. A psicóloga Graziela Catani escreveu, uma das falas de adolescentes que se cortam: corta o corpo para distrair a dor da alma. Desvio. Isso é profundo, né, Raquel? A Graziela é a nossa colega de trabalho, né? Uma excelente psicóloga. Ela, juntamente com a Letícia e a Marisete, né? E realmente a gente se reúne todas as quartas. Nas quartas é o nosso momento de elaboração do plano terapêutico para cada paciente. E realmente nessa troca, né, entre os profissionais, enfim, a gente identifica assim, inúmeras questões, né, bem disso. As feridas, como eu disse, as feridas emocionais, as feridas da alma. Muitos dizem, eu corto porque eu me sinto aliviada. A minha dor, eu alivio a minha dor, né? A dor que está aqui, eu vou transferir para
pro meu corpo. E se houvesse a transferência para uma válvula de escape, né? Saudável, saudável, altruísta, né? Exato, sempre que a gente fala, né? As emoções, onde é que você consegue encontrar esse respaldo, assim, nas emoções? Com coisas muito simples, né? Natureza, né? A natureza te envolve emocionalmente, a música, a prática de esporte. Que está sendo bastante indicada, né? Isso, tu direciona esse canal para uma coisa que seja uma coisa, né? Uma situação que seja saudável, né? Isso independente se é adolescente ou de outra faixa etária. Mas aí vem, acho que aquela questão que nós comentávamos, assim, a importância da família, né? Porque quem está envolvido nisso não vai se dar conta. Existe uma distorção de percepção, é difícil, né? Então, a gente fala muito isso, a pessoa depressiva, a gente encoraja ela a procurar ajuda. Mas, poxa, ela não está tendo essa percepção, ela precisa ser ajudada mesmo. A gente precisa pegar na mãozinha e levar. E existem casos, né, gurias, de pessoas que a gente conhece por convivência, né, que aparentemente está tudo bem. Né? Revelado isso. Né? Um adolescente, digamos, numa família tradicional, que estuda numa boa escola, que tem um certo poder aquisitivo, ou uma mulher que tem um bom casamento, que tem filhos criados, e aí de repente surge aquilo, fulano está em tratamento, ou foi internado, ou se matou, exatamente, ou chega às vias de fato. Como identificar, Anne, aquilo que parece normal, mas que não está bem? Como é que se identifica isso? Pela questão dos sintomas, né? Então, os sintomas, e quando a gente pensa, por exemplo, a depressão, né? Porque o suicídio, a ideação suicida, ela é uma evolução, muitas vezes, de um quadro depressivo, né? Então, quando a gente começa a pensar, por exemplo, dos sintomas de uma depressão, a gente classifica uma depressão, se agora, dos sintomas que eu elencar aqui, vocês, né, pensarem em 5 deles, né? E desses 5, a gente vai manter esse desenvolvimento por mais de 2 semanas, a gente pode pensar numa crise depressiva, né? Fadiga, desinteresse, desprazer, né? Inibição de apetite ou o contrário disso, né? A questão do sono, muito sono, né? Uma insônia, um quadro grave, né? Relacionado a isso, falta de libido, a gente chama de abolição de movimentos, né? Aquela coisa vai ser lerdo, né? Parece que arrasta o pé. Então, tô falando já de vários aqui, né? Então, todos sintomas de que, sabe? Porque são 3... Cuidado, né? Pensamento vazio, aquele pensamento aéreo, né? De que não está... uma tristeza que nós comentávamos antes, mas parece que ela pesa no corpo, né? O corpo está sinalizando ali que tem alguma coisa. Quer dizer, é o emocional que se transforma no físico. Isso, aí vai para uma questão da automutilação, quando se provoca isso. Então, assim, de tudo isso que nós falamos, 5 sintomas destes, né? E por uma questão de 2, 3 semanas se estende, já é um sinal de alerta. E que muitas vezes a pessoa que está envolvida não se dá conta e que precisamos, na verdade, ter o apoio, então, dos familiares, das pessoas próximas que possam. E aí vem a questão de cuidar, né? E a procura pelo grupo de vocês, Raquel? Como é que ele acontece? Geralmente há encaminhamento de familiares. Existem casos que a própria pessoa procura por vocês? Sim. Na verdade, assim, nós recebemos essas pessoas através dos encaminhamentos dos médicos das unidades básicas. Sim. Então... muitas vezes, né, essa pessoa chega e pede, ou o médico identifica. Identifica por sintomas físicos. Tem algum problema, não tem insônia, essa alteração ou ganho de peso, ou perda de peso. Ele percebe em sintomas e aí ele encaminha ao nosso setor. Lá chegando, a pessoa vai passar por um serviço de acolhimento, onde a gente tenta formular um diagnóstico inicial desse paciente, e aí a gente vai envolvendo inicialmente o núcleo familiar. Por quê? Se chegar nesse atendimento e a gente constata que o risco de suicídio já tem um plano, muitos chegam com um plano, bom, o que tu pretende? Olha, eu pretendo pegar o meu carro agora, ir até o asfalto e cruzar na frente de um caminhão. Então, a pessoa chega e isto é real. Ela já expressa. Ela já expressa. Bem, a gente vai deixar essa pessoa sair daí sozinha? Não, né? A gente não pode, a gente tem que articular, então, com a equipe,
envolver a família. Geralmente a gente conduz, encaminha ao Hospital São João Batista aqui, né? E juntamente com a família a gente já pensa então em um plano de internação psiquiátrica quando o médico e a equipe achar necessário, né? E então a gente vem então articulando para que essa pessoa vá para uma internação. Enquanto isso, ela fica aqui no hospital até que via SUS a gente consiga então um leito num hospital credenciado e geralmente a pessoa vai ficar 30 dias. Retorna ao município. E aí, então, a gente passa a fazer o acompanhamento ambulatorial dessa pessoa aqui. Mas, enfim, são inúmeras pessoas. São, obviamente, mais de 500 atendimentos mês, entre todos os profissionais. Uma demanda, como eu falei, muito crescente. 500 atendimentos mês para uma população de pouco mais de 25 mil habitantes, isso desconsiderando quem procura área privada. Isso, né? SUS. Sim. Somente a rede SUS do município. É um número grande. É muito. A Maura Coradim Pandolfo, professora, pergunta: quais as orientações para abordar este tema junto aos adolescentes? Séries como 13, porque são um caminho saudável? Tem essa lei agora que vem amparar, né? Então, foi sancionada na semana passada, então... Que foi final de abril, né, Raquel? Isso, no dia 26 de abril, a Lei 13.819, que institui a Política Nacional de Prevenção à Automutilação e Suicídio. Isso se deu em virtude da preocupação, né, de professores, de políticos, né, enfim, de toda a sociedade, em função do crescente número de casos de automutilação e suicídio. Qual vai ser o papel das escolas? As escolas, a partir de um momento que elas perceberem que lá a sua aluna, seu aluno, praticou automutilação ou apresenta um comportamento suspeito, ela terá que enviar ao Conselho Tutelar, que irá notificar essa criança, esse adolescente, juntamente com o seu familiar. Então, mais uma vez, a escola passa a atuar de forma também preventiva, né? Ela vai estar percebendo e vai estar encaminhando. Lembrando que a atuação é sempre preventiva, né? Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil, de 2007 a 2016, 106.374 pessoas morreram em decorrência do suicídio. Os números foram divulgados na revista Galileu. E informações do DataSUS revelam que o Rio Grande do Sul tem a maior taxa de suicídios do Brasil, com média de 10 casos confirmados para cada 100 mil habitantes. E dos 20 municípios brasileiros que têm os mais altos índices, 11 são gaúchos. Nós vamos voltar a falar sobre isso no próximo bloco. Lembrando que vocês podem participar. Voltamos com o apoio do jornal Correio Livre, da pizzaria Bela Gula e a pergunta da professora Maura, que agora vai para Anne. Anne, séries como 13 porquês são um caminho saudável?
São questionamentos que a gente sempre se faz, porque, como comentávamos antes, né? Quando a gente começa a esclarecer, falar sobre o assunto de uma forma que oriente, que esclareça, é o efeito inibidor. Toda vez que a gente trabalha, né, ou que apareça alguma coisa que possa criar o efeito facilitador, né, aí a gente começa a questionar, porque a Maura está fazendo também um outro questionamento que é a abordagem também, né, nesse sentido, né? E aí você falava muito da questão de como a escola pode intervir, identificar. Identificar. A Maura trabalha com esse público, né? Isso. O público do adolescente. Eu lembro que numa ocasião que aconteceu numa escola, e acho que teve uma repercussão relevante, né, de uma adolescente que veio a cometer um suicídio aqui na nossa região um tempo atrás, nós fizemos um trabalho posterior à escola que tinha acontecido isso. E o maior questionamento dos professores era, como eu identifico, né? O que é carência afetiva do que realmente pode ser um potencial suicida. Então, a gente trabalhava muito a ideia de como é que a gente pode pensar isso? Tem que ter uma escuta, né? Realmente tem que estar muito atento a isso. Mas um caminho muito importante para a gente diferenciar quando a pessoa tem realmente um potencial, e tu falaste muito do planejamento todo, né? Que também é um cuidado. Mas muitas vezes é o questionamento, assim, se a gente começar a perceber o que está pegando por trás, né, financeiramente falando, né, é uma questão de um rompimento amoroso, é uma questão financeira, é uma questão de família, e a gente começar a questionar aquela pessoa no sentido de, bom, e se eu conseguisse um emprego para você? Tudo certo? Daí a gente resolveria. A pessoa que é depressiva, que não teria um potencial suicida, ela diria, mas não é bem assim, né? Ela sai por essa... Mas tu percebe, assim, que se tu conseguisse realmente resolver o problema pra ela... Ela ia continuar? Ou poderia não? Sanar, né? Tá. Isso. Pessoa com potencial suicida não resolve mais, né? Então, assim, é por causa do menino lá que... Tá, e se a gente conseguisse que ele reatasse contigo? Agora já não tem mais sentido. Agora, tipo, não tem mais saída. Né? Então, são caminhos importantes para a gente poder identificar. Claro. A Maura continua participando e ela escreveu 13 Porquês, é uma série da Netflix, muito assistida pelos adolescentes e que aborda o tema. Porém, foi muito criticada pela maneira como tratou a questão, romantizando-a. Por outro lado, dados comprovam que após sua exibição, o número de adolescentes que buscaram ajuda nos Estados Unidos aumentou. Então, voltamos àquilo que nós falávamos São os modelos, antes, né? Depende como isso vai, né? Vai interferir. Então, a gente brinca muito, né? Vai um jogo de futebol. Tem gente que é extremamente sério. No jogo de futebol se permite criar um outro comportamento, extravasar. Então, daqui um pouquinho, o mesmo estímulo, né? Para alguns pode dar um efeito de opa, né? E aí, opa no sentido de ter mais alerta, ser saudável, procurar ajuda, e para outros pode realmente contaminar de uma forma negativa. Como em qualquer outro assunto, né, generalizar é perigoso. Isso. Acho que esse é o maior apontamento que a gente pode pensar em relação a isso. A Adriana Risotto também está participando e escreveu, tema muito bem abordado. A linha dispensada diz que 188 tá valendo? Vocês indicam, Raquel? Tu indicas? Sim, essa linha 188 é uma linha de escuta, sem julgamento, né? E qualquer pessoa pode acionar, pode ligar, terão profissionais do outro lado da linha que vão auxiliar justamente nesse momento em que a pessoa está bastante fragilizada, né? Então, a gente indica, né? A gente indica também que as famílias, né, prestem atenção nos seus, né? Que as famílias comecem a olhar com mais carinho e perceber mais os seus filhos. Enfim, existem uma série de medidas, né? Que se não, as famílias, se não demorarem, poderão perder, demorarem, aliás, poderão perder alguém, né? E a gente tem alguns indicadores aqui do município, né? Em 2018, foram 35 tentativas que chegaram ao Hospital São João Batista, sendo que 3 concretizaram.
E agora, em 2019, a gente tem o mesmo número de suicídios concretos e 11 tentativas que chegaram ao hospital. Esses números são referentes aos primeiros 4 meses do ano, né, Raquel? Referente aos 4 primeiros meses do ano. Então, a gente... Preocupante. Se preocupa porque provavelmente esse número até o final do ano ele vai crescer, né? E em função disso a gente está também aqui falando para que as pessoas nos procurem. A Maura voltou a participar e escreveu: excelente, gurias, obrigada e parabéns pelas colocações. O Douglas Causa escreveu: eu acho que um mundo melhor seria aquele onde todos fizessem psicoterapia. Qual a opinião de vocês? A importância da terapia. Mas sabe que muitas vezes a questão da medicação também ela acaba sendo importante em casos depressivos, né? A gente fala muito da cultura, mas se a gente começar a esclarecer, né? O que seria depressão? É uma alteração a nível cerebral. Se tu começar a entender de um outro jeito, a gente discrimina menos, né? A ideia do depressivo, né? Às vezes o depressivo ele se esconde, né? É justamente porque se cria uma ideia de o que é o depressivo. Então, à medida que a gente esclarece, poxa, é uma alteração, às vezes, a nível cerebral que precisa de uma medicação, não só de psicoterapia, né? Casos leves, a psicoterapia é a sugestão resolve. Mais, né? Mas em casos, né, a nível moderado e grave, a gente vai precisar de uma medicação que possa fazer um equilíbrio. Que muitas vezes a medicação inserida não resolve nas primeiras semanas, como naquele efeito mágico que muitos esperam. Às vezes dá um efeito colateral antes que o efeito benéfico. De novo, são informações que tu precisa ter para poder ter uma maior adesão. Que muitas vezes na nossa cultura a gente tem isso, né? Essa resistência da medicação, a resistência de um diagnóstico depressivo. Então, acho que acaba sendo... A psicoterapia, sem sombra de dúvidas, acaba sendo importante. Nós comentamos primeiro, né, sobre sintomas, né? Para vocês, né, Raquel, mais adolescentes, claro que também adultos, né? Sim, o público também, como eu falei antes, o público feminino busca, né, mais ajuda. Os homens, mais os que têm problemas com dependência química. Poucos, né? Não tão... A gente esperaria mais homens, né, com problemas de depressão. Mas o grande público é o feminino. Tanto na fase da adolescência como na fase adulta? Tanto na fase da adolescência quanto na fase adulta. E um número muito crescente de adolescentes, até porque a gente atende demandas do Conselho Tutelar, do Ministério Público e essas demandas, como eu falei, de violência. Existe, é um fator que, né, eles têm aqui no município, em todos os municípios, e a gente geralmente não costuma falar, né, mas a questão da violência também. O Douglas continua participando e escreveu: digo pelo fato de ainda existir muito ou isso é frescura ou isso é bobeira. Por isso o fato de que a psicoterapia poderia fazer com que as pessoas entendam mais as outras, né? Sejam mais empáticas, mais... E a psicoterapia até como algo preventivo, né? Sempre quando eu começo com o paciente, eu digo, olha, tem três grupos que eu diria que procuram. Existem aquelas pessoas que procuram preventivamente, que querem se conhecer melhor, que querem se... Opa, né? Mas um número ainda muito menor. Existem aquelas pessoas que já chegam com o sintoma, nem sabem, não entendem muito bem, são encaminhadas, enfim, né? Estou fazendo aqui porque me mandaram. Existe um terceiro grupo que são aquelas pessoas que têm a consciência do que está acontecendo, né? Que aí a gente diz aí, a gente já também é um caminho que nos adianta em relação ao trabalho, porque a pessoa tem essa consciência, embora já com alguma situação já repercutida. Gurias, nós falamos de sintomas aparentes, né? De comportamentos, apesar que, Anne, uma coisa que me chamou a atenção na tua colocação é que, assim, os sintomas, eles podem ser extremos, né? A insônia com muito sono, a agressividade com apatia. Isso, isolamento. Mas e qual é o ponto de equilíbrio, digamos, estranho falar equilíbrio, né? Nesse assunto, do momento de perceber que é preciso socorrer alguém
ou pedir socorro? Acho que quando eu falava são 5 sintomas, né, escolham, né, ou se identifiquem dentro desses 5 sintomas. De novo, né, a pessoa que está num processo fica difícil de identificar. Então, vale de novo a informação de quem está, né, no seu entorno, que possa ter esse cuidado. Então, de novo, mudanças às vezes muito sutis. A gente brinca com aquela expressão, né, que cão que late não morde, né? Em relação ao suicídio, opa, não é. A estatística mostra que não, que as pessoas elas dão sinais. Quer dizer, elas gritam pedindo socorro e muitas vezes encontram canais às vezes sutis. Nós não percebemos, né? Ou ajudas, né, alternativas, mas eles estavam ali, né, dizendo aos 4 cantos que queriam. Então, e acho que tem uma coisa que é bem importante, que vou voltar de novo à ideia do cultural, embora a gente sabe que qualquer sintoma é biopsicossocial, né? Estamos aqui trabalhando a ideia. É a questão de, enquanto familiar, a gente identificar isso. Por quê? Porque também cruzam as nossas emoções, né? Então, vocês estão falando muito de adolescentes, mas a gente encontra um número acentuado de pessoas depressivas com uma idade já, né? Terceira idade. Terceira idade é algo também gritante nesse sentido. Então, eu brinco no sentido de que, às vezes, o entorno, os seus familiares, quando eles começam a perceber isso, o que desencadeia, por exemplo, num filho? Muitas vezes desencadeia uma emoção, por exemplo, uma raiva. Às vezes no treinamento, numa sala de aula, eu brinco, digo, você chega em casa, você encontra os seus pais lá doentes, né? Que emoção que desencadeia, que sentimento que desencadeia? Daí eles começam, eu vou levar para o hospital. Eu digo, não, eu não quero saber a atitude, eu quero saber que sentimento, que emoção. Impotência, medo. Eu digo, não, gente, antes disso vem outra coisa. Vergonha. Vem raiva. Daí eles dizem, mas raiva? Eu digo, tu chega em casa e diz, meu Deus do céu, tá com febre. Ou tu diz, porco, cara, né? Tipo, tá sempre com esse chinelo, tá sempre... Ou seja, tu tá com raiva, tu coloca a raiva. E aí a raiva ela te atrapalha nessa identificação. Porque o que o depressivo precisa? De cuidado, de atenção, de acolhimento. E, na verdade, esse atravessamento de raiva, de não entender, tu quer que a pessoa reaja, tu quer que, de alguma forma, a pessoa possa fazer algo por ela e ela não está conseguindo. E, às vezes, tu não consegue encontrar a maneira ideal de fazer a pessoa reagir, né? O Douglas pergunta, a depressão é hereditária? Pois é, a gente tem no nosso manual de triagem, né, essa pergunta, antecedentes, né, de familiares. Olha, muitos e muitos casos, sim, com dependência química também, a gente encontra, sim, mas a gente sempre pede histórico familiar, por parte de mãe e por parte de pai. Geralmente tem alguém na família, principalmente quando são filhos, né? A gente encontra, sim. Tanto que a gente passou a questionar isso, né? Porque tem, sim, esse componente. Quer dizer, o psicossocial. O também psicossocial. Isso. Uma herança familiar, genética, que daqui a um pouquinho faz você não desenvolver, porque você tem todo um fator protetivo muito bom ali fora, ou não, né? Pode ser questões, muitas vezes, os traumas, né? O trauma, o que é um trauma? Um trauma é um excesso emocional. Então, às vezes tu passa por uma situação, uma pessoa digere muito bem, a outra... Nem tanto. Né? É um excesso que você pode, então são questões aí, muitas vezes, psicológicas, que podem influenciar, e as sociais, que nós estamos discutindo aí com uma certa relevância no programa. Quer dizer, biopsicossocial. Não consegue isolar unicamente por um fator, né? Não é um único fator, não é uma única condição, né? Existem vários elementos. Alice Anjos escreveu, eu tive depressão. O sinal mais gritante em mim eram coceiras pelo corpo, que só acalmava quando eu fazia escoriações de tanto coçar. A dor fazia acalmar a coceira. Procurei um psiquiatra para me prescrever a medicação correta. Doenças de pele muito forte, né? Muito relevantes como uma descarga, né? É aquilo que está na tua mente, de certa forma no teu coração. Forma você não consegue colocar de uma forma. E aí se revela no corpo. Está somatizando, né? Somatizar. Somatizando, a gente costuma dizer.
e aparecem essas de alergias respiratórias, muito forte, e dermatológicas. Dermatológicas, as pessoas dizem, olha o que eu tenho, né? Elas mostram, elas falam. Oi. Bem rapidinho para ti, que nós estamos no limite do nosso tempo. Tá lá o Matheus, né? Pode deixar. Ele só não grita, mas ele tá lá apontando os dedos. A Emily Rigo perguntou, que dicas vocês dariam para a convivência de 2 pessoas depressivas? Beijo na Prof. Anne. Acho que a palavra-chave ali é tentar fazer um entendimento, né? A gente sempre fala, não precisa concordar, acho que não é a questão de concordar, mas é tentar fazer entendimento. E esse entendimento, ele vai desde um acolhimento, que tu falaste muito bem, né? Mas de uso, não é um manual, mas são algumas coisas, por exemplo, dizer, eu sei o que você está passando, né? Não sabe. Não sabe, né? A gente brinca, né? Tenta dar a mão. Tu sente o calor, tu sente, mas não vai sentir. Agora, coisas, por exemplo, eu estive passando por uma situação muito parecida com a sua. Se isso já aconteceu, pode encorajar alguém a começar a falar, né? Então, são macetezinhos, eu quero dizer, que podem ajudar daqui um pouquinho nessa convivência. Mas assim, podemos conversar, eu te amo, às vezes, se são pessoas muito queridas, se mostrar ali muito próxima. A gente, às vezes, com pessoas depressivas, quer fazer algo muito diferente, né? Então, assim, vamos fazer uma viagem. Poxa, o que menos ele quer fazer é uma viagem, mas de repente ele gostava de assistir um jogo de futebol, que isso poderia ser feito. Então, estar atento a esses detalhes, que muitas vezes, de novo, atravessados por um emocional, a gente acaba deixando de perceber. Eu sempre me perguntava, o que é que eu posso fazer? Eu tô aqui, né? Isso, não posso ajudar? Exato. Um olhar, né? Às vezes olhar diz tudo. E claro, esse casal precisa procurar ajuda, né? Eu acho que existem formas de enfrentamento. A pessoa também não pode ficar ali esperando, estou aqui sofrendo, que eu vou resolver sozinho. Alguém vai vir aqui me tirar desse buraco. Não, eu vou ter que fazer algo, eu vou ter que fazer um movimento, né? Dizer reage, essas coisas não, é mais fácil pegar na mão e dizer vem comigo. Muito mais fácil, muito mais efetivo. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Agradecemos a presença da Anne e da Raquel e da audiência de vocês. Fiquem conosco. E podem continuar comentando, o vídeo vai ficar na página da Conecta e eu tenho certeza que as nossas 2 convidadas especiais vão responder. Gurias, realmente, muito obrigada. Obrigada, mais uma vez, pela oportunidade. Parabéns pela eleição do tema. Obrigada.